Fala, criptonautas, estou trazendo um vídeo aqui para poder atualizar vocês sobre o Bitcoin e o mercado. Quando o mercado vai voltar a subir? Eu tenho algumas informações aqui que são muito importantes, que podem ditar um rumo diferente para o mercado ainda este mês. Vai depender de algumas informações. Vamos lá. Aqui eu estou no tempo gráfico diário do Bitcoin e, graficamente falando, nós estamos aqui numa bandeira de alta. Se você pegar aqui do fundo do movimento até o topo do movimento, a gente está dentro de uma região de uma bandeira de alta, só que a gente está segurando aqui já tem um tempo. E o porquê que isso está acontecendo? Quando a gente tem uma pressão menor de venda, por exemplo, num padrão como esse, nós temos menos pessoas interessadas em vender e mais pessoas interessadas em comprar ou uma estabilização ali de novos investimentos, mas tem sim uma pressão menor de venda nessa região. E aí, o porquê que isso está acontecendo? Porque a gente tem algumas informações muito importantes para saírem esta semana. Quando que o mercado vai voltar a subir? Bem, primeiro fator, a inflação americana. Aqui eu vou colocar o gráfico da inflação americana, que atualmente está em 3,4, e eu vou traçar aqui, vou botar 3,3, inflação 3,3. Estivermos ou em níveis de 3,3% da inflação ou abaixo. Se você verificar aqui nos momentos onde nós estávamos abaixo dessa linha aqui laranja, você vai verificar que nós estávamos num período de alta, tá vendo? E aí, quando a gente estava acima, nós entramos em um período de queda. Então, dá para ver que em 3,3%, quando a inflação americana atingir esses níveis de 3,3%, dali para baixo nós vamos ver uma nova impulsão de alta no mercado, tá? Se você voltar aqui o gráfico, você vai ver que quanto mais alto estiver a inflação, mais quedas teremos. Olha só essa região aqui toda de queda, tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto. Fiquem de olho nas notícias da macroeconomia esta semana. E quais são os outros fatores que podem fazer com que a gente tenha uma impulsão de alta? Bem, nós sabemos que para um ciclo de alta, ou seja, o bull market, nós precisamos de liquidez no mercado, tá? E essa liquidez tem que ser global. Se tratando de uma liquidez global voltando para os mercados, é necessário ter um corte na taxa de juros nos bancos centrais do mundo inteiro, principalmente os bancos dos Estados Unidos, os bancos da União Europeia e também Japão e Canadá, por exemplo, tá? Essa semana provavelmente nós vamos ter cortes nas taxas de juros no Banco Central da Europa, o BCE. E na próxima quarta-feira nós vamos ter possíveis cortes na taxa de juros também no Banco Central do Canadá. Isso significa que os bancos centrais no mundo já estão pensando em cortes na taxa de juros, o que vai trazer liquidez para o mercado de renda variável. E aí falta somente os Estados Unidos, tá? Só que os Estados Unidos ainda está em dúvida entre se a gente vai cortar as taxas de juros agora ou se vai postergar isso. Por quê? Porque a economia do país continua forte. Uma economia muito forte, é pouco provável que haja um corte na taxa de juros, porque o aumento da taxa de juros é o que freia a inflação. Logo, se for um cenário onde a inflação estiver alta, nós não vamos ter corte na taxa de juros e sim um aumento nessa taxa, o que derruba os mercados. Porém, nós estamos muito perto de conseguir baixar a inflação para 3,3%. A gente está caindo aqui na inflação em relação ao outro mês. Então, nós temos que ficar de olho nessas informações, porque vai começar a alinhar os astros para que a gente tenha uma impulsão de alta. Então, o Bitcoin está segurando nesses níveis mais altos de preço, pode significar que estamos esperando informações importantes como essa da inflação para poder impulsionar o preço para cima. Só que não é somente os dados da inflação, a gente também tem que ver os dados dos empregos, porque se a gente tiver mais geração de empregos nos Estados Unidos, isso significa que a economia vai estar mais forte, então a inflação vai ser um pouco mais difícil de controlar. Nós precisamos de um enfraquecimento da economia americana para que aumentem as chances do Jerome Powell começar a pensar em corte na taxa de juros. Então, a notícia boa é: Banco Central
Europeu já vai começar a cortar a taxa de juros, Banco Central do Canadá já vai começar a cortar a taxa de juros, falta somente algumas informações dos Estados Unidos para que a gente também tenha um corte na taxa de juros americana. Quando isso acontecer, a gente vai ter muita liquidez entrando no mercado, principalmente na bolsa americana, e a gente sabe que agora o Bitcoin é negociado lá. Então, vamos ficar de olho nessas informações na semana. Graficamente aqui falando, nós estamos num período bem lateral. Se você marcar aqui, por exemplo, uma LTB e uma LTA, você vai ver que nós estamos numa acumulação e essa acumulação pode resultar em algum rompimento para cima, caso essas informações aqui sejam realmente levadas em consideração, tá? Então, é isso que eu estou olhando para o Bitcoin. Nós estamos muito saudáveis na tendência, a gente já tem uma ausência muito grande de movimentação aqui embaixo, o que significa que não tivemos uma tendência de baixa dentro de um canal paralelo. Isso significa que as possibilidades aumentam, né, para um rompimento para cima. E isso só não aconteceu por conta dessas informações que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, fiquem ligados aqui no canal nessa semana que eu vou trazer mais informações sobre isso. Essas informações que eu acabei de passar também são muito importantes e elas vão fazer total diferença. Portanto, fiquem um pouco mais pacientes. A gente acabou de virar o mês, então quando isso acontece, a gente tem que ficar um pouco mais cauteloso, porque os grandes players, as grandes empresas, as grandes instituições, eles esperam essas informações, então nós temos que ficar cautelosos e esperar também. Diminua um pouco a quantidade dos seus trades, utilizem menos capital, por exemplo, para operar altcoins, que tem explodido bastante, mas aguardem por esse momento. Valeu? Fiquem ligados aqui no canal, deixa um like aqui e já se inscreve no canal caso você não seja inscrito. A gente se vê em breve. Em breve trago novas atualizações para vocês.